Doutor Paulo, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Qual é a diferença da ortodontia lingual para a ortodontia convencional? O senhor pode explicar isso para nós? Claro. A maior diferença entre os dois é que a ortodontia convencional, o aparelho ele é colocado na parte da frente dos dentes. E o aparelho da ortodontia lingual é colocado na parte de trás dos dentes, tá? Que a gente chama de face lingual. Outra diferença importante é a sensação que traz um aparelho que é colocado na frente dos dentes é diferente da sensação do aparelho que é colocado atrás dos dentes. Um exemplo, assim, só para a gente clarear. O aparelho que é colocado na frente dos dentes, ele acaba machucando mais o paciente do que o aparelho lingual. Por quê? Porque o aparelho que fica na frente dos dentes, ele fica em constante contato com a bochecha, com o lábio, e a pessoa vai falar, ela dorme e faz uma pressão contra o aparelho, e isso acaba machucando o paciente. E isso eu percebo que é durante todo o tratamento. E o aparelho lingual, essa diferença eu acho um detalhe muito importante. Por quê? Porque ele acaba incomodando nos primeiros 3, 4, 5 dias. Depois é o tratamento inteiro sem incomodar. E isso pode ser até perguntado para o próprio paciente. Por quê? Não é uma opinião minha, isso é uma coisa que eu vejo acontecendo naturalmente. Entendi. A ortodontia lingual, exatamente por ficar atrás dos dentes, ela também, a minha sensação é que ela traz um outro tipo de conforto, que é um conforto estético. O que o senhor poderia falar a esse respeito, em termos inclusive de indicação? Existem certas profissões que a própria pessoa ela usa a imagem dela, um modelo, uma modelo, um apresentador de televisão, enfim. Isso. Na verdade, a principal indicação para esse tratamento é o estético, né? Por quê? Porque você faz um tratamento ortodôntico que não aparece. A gente pode até chamar de ortodontia invisível. Os seus dentes vão ser corrigidos e a cor de televisão, para todas as pessoas que trabalham com a imagem. Eu percebo também que tem uma ligação da ortodontia lingual com o esporte. Eu já, inclusive, percebi que algumas pessoas manifestam dizendo que é a ortodontia esportiva, né? Que tipo de benefício para alguém que é um esportista? Esportista de impacto ou esportista sem impacto, né? Tem gente que, por exemplo, corre na praia, né? Tem gente que pedala. Não é propriamente uma luta, não é propriamente um esporte como futebol, que é um esporte que logicamente vai ter muito impacto, né? Mas o esportista de modo geral, ele pode ser beneficiado pela ortodontia lingual? Olha, aliás, a origem do aparelho lingual foi com uma pessoa que fazia karatê. Então ela começou com um esporte. Em 1970, um dentista japonês, ele idealizou, vamos dizer assim, ele idealizou esse aparelho para essa pessoa que lutava karatê, para os atletas de karatê lá do Japão. Para quê? Porque eles iam para a luta e o dente, a parte da frente do dente estava livre e com o impacto de alguma coisa, porque é um esporte de contato, não machucava os lábios. Foi aí que deu início esse tratamento com o aparelho lingual. Então, para esporte de contato, eu posso até dizer que para quem quer tratar ou corrigir os dentes, ele até acaba sendo essencial. E para as pessoas que fazem esporte e que não é de contato, eles acabam caindo na classificação das pessoas como um todo. Por que as pessoas querem pôr um aparelho invisível, um aparelho que não aparece? Porque socialmente atrapalha a imagem da pessoa, principalmente se a pessoa for adulto, vamos dizer assim. Então, o aparelho lingual, para mim, o aparelho ele é a técnica do futuro para a ortodontia.
porque a gente percebe, conversando com as pessoas, que as pessoas querem corrigir o dente, mas não quer que fique aparecendo aquele aparelho, aquela mecânica, todas aquelas peças na frente, né? Atrapalha a fala, atrapalha a pessoa vai se embananar, porque ela está acostumada, né? Nós estamos acostumados a falar com a estrutura da nossa boca. E vai ter um objeto novo na boca, e é por dentro, né? Na face lingual, como o senhor falou. Atrapalha a fala? Olha, isso é muito interessante, porque tem umas coisas que a gente demora para a gente entender, né? Quando eu comecei a colocar esse aparelho, eu achei que ia atrapalhar a fala. Mas aí você coloca o aparelho no paciente, depois que você colocou o aparelho, assim, você começa a conversar com o paciente e naturalmente eu fui percebendo que a pessoa, quando acaba de colocar o aparelho, ela tem um pouquinho de dificuldade de expressar algumas letras, né? Mas com o passar dos minutos, ela começa a falar direito. Então vamos dizer assim, ela atrapalha a fala por alguns minutos. Depois, parece que o cérebro vai se adaptando a essa posição nova que a língua vai ter que fazer para sair as sílabas e fala totalmente normal. Então, o que eu posso dizer? Não atrapalha a fala. Então, um apresentador de televisão ele pode usar normalmente. E, aliás, muitos pacientes que são professores usam normalmente esse aparelho sem atrapalhar nada. Para o paciente saber, quem está nos assistindo saber, qual é o melhor tratamento ortodôntico, se é o convencional ou se é a ortodontia lingual, o que ele deve fazer? Ó, eu tenho uma sugestão muito boa, que é o seguinte, venha fazer uma avaliação, porque conversando pessoalmente com a pessoa dá para identificar o que é melhor para aquela pessoa, o que é melhor para a gente resolver a queixa dela, o que está incomodando essa pessoa. Então, melhor coisa, fazer uma avaliação. Ótimo. Então, doutor, os próximos vídeos a gente vai dar algumas outras dicas, mas fica a grande dica sobre a ortodontia lingual, que é a técnica ortodôntica, como o senhor falou, do futuro. É isso mesmo. Muito obrigado, viu, doutor Paulo? Obrigado.